Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite estava caindo Chicago, envolvendo o bairro chique de vista para o lago sob o brilho alaranjado dos postes de luz. As ruas, normalmente silenciosas àquela hora, pareciam estranhamente silenciosas, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Angela Brooks, uma mulher negra na casa dos 30 anos, caminhava tranquilamente pela rua, vestindo um casaco elegante e uma bolsa cuidadosamente pendurada no ombro. Advogada renomada e ativista dos direitos civis, ela acabará de sair do escritório após um dia exaustivo de julgamentos e reuniões. De repente, uma viatura parou abruptamente atrás dela. A porta se abriu. Detetive Ryan Caldwell, um policial branco conhecido por sua arrogância e impulsividade, saiu rapidamente. Sem aviso, apontou sua arma para Angela. Parem! Mãos ao alto, ele ordenou, sua voz aguda ecoando pela rua vazia. Angela congelou de surpresa e choque, erguendo lentamente as mãos. Seu coração batia forte, mas ela se recusou a ceder ao medo. Policial, eu não fiz nada de errado, ela disse calmamente, mas com firmeza. Caldwell a olhou com desconfiança, ignorando sua dignidade e compostura. Em sua mente ela se encaixava em um perfil que ele considerava suspeito sem motivo. A arrogância dela lhe dava uma falsa sensação de poder. Transeuntes começaram a emergir das sombras, alguns sacando seus celulares para filmar a cena, outros paralisados pelo medo ou pela indignação. Angela, ciente da atenção deles, sabia que cada movimento seria observado. Enquanto Caldwell avançava ameaçadoramente, Angela manteve sua calma olímpica e sussurrou: "Você vai se arrepender do que está fazendo." Naquele momento, ela ainda não sabia o quão profética aquela frase se tornaria. Aquele policial arrogante acabará de desencadear uma série de eventos que abalariam a vida dela, e a dele também. Angela Brooks sentiu o aço frio da arma contra o peito. Sua respiração estava acelerada, mas seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa. Detetive Ryan Caldwell olhou para ela, convencido de que tinha controle total da situação. Mal sabia ele que cada gesto, cada palavra teria um efeito contrário. Os vizinhos saíram timidamente de suas casas, alguns observando a cena com preocupação, outros discretamente pegando seus celulares para filmar. A presença silenciosa de testemunhas começava a pesar sobre Caldwell, mas ele não queria admitir ainda. "Deite-se no chão." Caldwell gritou com a voz trêmula, com uma mistura de raiva e medo. Angela respirou fundo e se ajoelhou lentamente com movimentos medidos. Sua calma contrastava com a agressividade do policial. Ela sabia que o movimento em falso poderia ser fatal, mas se recusou a entrar em pânico. "Policial", disse ela com firmeza, "sou Angela Brooks. Não cometi nenhum crime. O senhor está agindo por engano, e sabe disso." Caldwell a olhou com desconfiança. Viu apenas uma mulher negra que para ele parecia desafiar sua autoridade. Ele ainda não sabia que essa mesma mulher era uma renomada advogada de direitos civis e conselheira do procurador-geral. Se ao menos ele soubesse. Ao longe, uma testemunha ousou dar um passo à frente, erguendo o celular para filmar a cena. Angela sentiu um vislumbre de esperança. Cada movimento conta, pensou. Permaneceu calma, observando o comportamento de Caldwell, notando suas hesitações e falhas. É melhor você cooperar", gaguejou Caldwell, com a voz mais hesitante do que antes. Angela respondeu calmamente, quase como se estivesse dando um sermão. "Cooperar significa obedecer à lei policial. O que você está fazendo é ilegal." Os transeuntes agora murmuravam entre si, chocados com a arrogância do policial e a dignidade implacável da mulher que ele ameaçava. Angela acabará de transformar uma situação assustadora em um teste de força moral e, sem saber, plantar a primeira semente de arrependimento que logo assombraria Caldwell. Angela permaneceu de joelhos com as mãos erguidas, enquanto o frio da noite lhe queimava a pele. No entanto, apesar do medo, não demonstrou fraqueza. Seu olhar, direto e determinado, fixou-se em Caldwell com uma força que perturbou o policial mais do que ele gostaria de admitir. Os transeuntes começaram a cochichar entre si. Alguns gritaram para o policial parar, outros se aproximaram para filmar a cena, cientes de que estavam testemunhando uma injustiça flagrante. Angela sabia que cada espectador poderia ser mais uma voz da verdade. Caldwell, vendo que sua ameaça não surtiu efeito, bateu levemente a coronha da arma na mão. "Você não entende. Você deve obedecer." Ele gritou, sua raiva aumentando. Angela respirou fundo e respondeu, com uma voz calma, mas cortante: "Policial, o medo não me fará ceder. A lei está do meu lado. O senhor está cometendo um erro." Essa calma desconcertou Caldwell.
Ninguém jamais o confrontara daquela forma. Anos de arrogância e poder pareciam ruir sob o peso daquela dignidade silenciosa. Ele tentou encontrar um ângulo, uma maneira de retomar o controle, mas Angela antecipava cada movimento seu com uma precisão surpreendente. De repente, um transeunte se aproximou, pegando o celular para filmar em close. Angela sentiu a cena ganhar uma dimensão pública. O poder que Caldwell acreditava possuir estava escapando por entre seus dedos. Enquanto ela se mantinha em sua posição, Angela sussurrou para si mesma: "Todo mundo vê agora. Todo mundo vai saber." E era verdade. A verdade, lenta mas inexoravelmente, começava a transparecer. Angela não estava apenas sobrevivendo à intimidação. Ela estava transformando o medo em força, o perigo em lição e a arrogância em arrependimento futuro. Enquanto a discussão parecia se arrastar para sempre, Angela sentiu o celular vibrar discretamente no bolso. Era uma mensagem de Michael Turner, seu influente aliado e advogado, a quem ela havia avisado sobre seu paradeiro caso algo desse errado. Ela respirou fundo e, com voz firme, disse a Caldwell: "Policial, aconselho-o a manter a calma. Uma pessoa competente está chegando para esclarecer esta situação." Caldwell olhou para ela com uma mistura de desprezo e preocupação. "O quê? Quem vem?" sibilou ele com a voz levemente trêmula. Poucos minutos depois, uma figura familiar apareceu na esquina, Michael Turner, terno impecável e andar confiante. Seu olhar percorreu a cena com autoridade natural. Assim que se aproximou, a tensão no ar tornou-se palpável. Michael deu um passo à frente e se dirigiu a Caldwell com calma, mas firmeza. "Detetive Caldwell, parece que o senhor cometeu um erro. Esta mulher é Angela Brooks, advogada de direitos civis e assessora do procurador-geral. Seu comportamento constitui uma violação flagrante dos direitos da senhora Brooks." O rosto de Caldwell empalideceu. Ele não esperava que a situação se tornasse pública tão rapidamente, nem que alguém daquele calibre interviesse. Os espectadores, agora mais numerosos e confiantes, começaram a filmar a cena e a cochichar entre si. Angela, sentindo que a vantagem estava começando a pender a seu favor, sentou-se ligeiramente sobre os joelhos e disse calmamente: "Viu, policial? Isso não é uma ameaça. É uma realidade. Você é responsável pelos seus atos." Caldwell, perturbado e cada vez mais nervoso, continuou apontando a arma, mas hesitou. Michael, percebendo o gesto, deu mais um passo à frente: "Abaixe a arma agora. Caso contrário, você terá que responder por suas ações na frente de todos." Naquele momento, os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de indignação. Angela havia conseguido transformar o que poderia ter sido uma tragédia pessoal em uma lição pública de respeito e justiça. Caldwell sentiu seu poder se esvair, substituído pelo medo e pelo arrependimento que mais cedo ou mais tarde o assombrariam. A tensão na rua Lakeview estava a ponto de atingir o ápice. Transeuntes aglomeravam-se ao redor do local, alguns filmando, outros intervindo verbalmente para defender Angela. A calma olímpica de Angela contrastava com a agitação da multidão. Detetive Ryan Caldwell, que ainda estava tentando se convencer de que estava no controle. "Eu disse para você cooperar." Caldwell gritou, sua voz revelando sua frustração e medo crescente. "Você precisa entender que eu aplico a lei." Angela não reagiu com medo. Em vez disso, ergueu lentamente o queixo e disse, com uma voz clara e poderosa: "A lei não está do seu lado esta noite, policial. O que você está fazendo é injusto e ilegal." Os transeuntes começaram a murmurar mais alto, alguns denunciando abertamente a arrogância do policial. Caldwell sentiu sua postura vacilar sob o peso dos olhares e das câmeras apontadas para ele. Sua mão trêmula na arma traía sua dúvida interior. Michael Turner, ao lado de Angela, falou com autoridade: "Ryan, abaixe essa arma agora. Qualquer movimento em contrário será considerado uma ameaça ilegal." Caldwell cerrou os dentes. A humilhação pública começava a se infiltrar em sua mente. Ele sempre acreditara que seu uniforme e sua arma eram suficientes para impor respeito. Naquela noite, ele descobrira até que ponto essa arrogância poderia ruir diante da verdade e da dignidade. Angela, aproveitando esse momento de hesitação, dirigiu-se calmamente à multidão: "Eu não estou sozinho. Há muitos de nós que defendemos o que é certo. O que você vê aqui não é apenas a minha luta, mas a luta de todos aqueles que acreditam na justiça." Um silêncio pesado seguiu-se à sua declaração. Câmeras registravam cada palavra, cada gesto. Caldwell, agora plenamente ciente de que seu comportamento seria julgado por todos, sentiu um medo surdo invadi-lo. Pela primeira vez, sua arrogância teve um preço tangível. O zumbido dos telefones e os murmúrios da multidão pareciam formar um eco implacável em torno de Caldwell.
Angela Brooks, ainda de joelhos, permaneceu imóvel, respirando calmamente, enquanto Michael Turner se aproximava para enquadrar a situação. Detetive Caldwell, disse Michael com voz firme, mas calma, o senhor não entende a gravidade de suas ações. Esta mulher não é apenas uma advogada renomada, mas também assessora do procurador-geral. Seu comportamento é ilegal e inaceitável. O rosto de Caldwell empalideceu. Sua arrogância habitual vacilou, substituída por uma mistura de surpresa e medo. Os transeuntes filmavam cada palavra, cada gesto, e o vídeo sem dúvida circularia pela cidade antes do anoitecer. Angela, sentindo que o momento era crucial, endireitou-se lentamente e com uma voz clara, dirigiu-se a Caldwell. Você achou que tinha poder esta noite. Você estava enganado. O verdadeiro poder reside na justiça e no respeito pelos outros, não no medo. Caldwell cerrou os dentes. Pela primeira vez, percebeu que sua posição de poder era ilusória. Sua arma, símbolo de sua autoridade, agora parecia inútil diante da verdade que se revelava diante dele. Michael colocou a mão no ombro de Angela, não para protegê-la, mas para mostrar a Caldwell que a situação estava sob controle. Temos testemunhas, gravações de vídeo e a lei do nosso lado, acrescentou calmamente. Você será responsabilizada. Angela se levantou, com os olhos ardendo de determinação. Os transeuntes, inspirados por sua coragem, começaram a aplaudir a mulher que ousara enfrentar a arrogância. Caldwell, inquieto, ainda apontava sua arma, mas sua mão trêmula revelava seu desânimo. Naquele exato momento, ele entendeu que sua reputação, seu ego e sua carreira estavam agora nas mãos da verdade e da justiça. Angela acabará de transformar uma ameaça direta em uma lição pública da qual ele se lembraria pelo resto da vida. A rua Lakeviel agora estava completamente desperta. Os transeuntes, agora reunidos em círculo ao redor de Angela e Caldwell, cochichavam entre si, alguns chocados, outros escandalizados. Os celulares continuavam a filmar, captando cada gesto e cada palavra. Caldwell, ainda com a arma apontada, começava a perder o controle. Sua arrogância havia desmoronado sob o peso da verdade e da dignidade silenciosa de Angela. O medo das consequências imediatas e públicas estava substituindo a confiança que ele julgava possuir. Angela, agora de pé, olhou diretamente para Caldwell. Você escolheu agir por medo e preconceito. Mas esta noite você é quem está vulnerável. Michael Turner, ao seu lado, falou. Ryan, todo mundo vê o que você está fazendo. Cada palavra, cada gesto está sendo registrado. Uma queixa formal será registrada, e a lei não será branda. Os murmúrios da multidão transformaram-se em gritos de indignação. Abaixem suas armas, gritou uma testemunha. Respeitem, acrescentou outra. Angela observava a cena com serenidade calculada. Cada reação, cada expressão facial na multidão reforçava sua posição. Caldwell, agora completamente isolado, olhou ao redor, percebendo que não tinha mais apoio. Sua mão trêmula na arma e sua postura defensiva revelavam sua completa perda de controle. A mulher que ele tentará intimidar transformará o medo em autoridade moral, e a multidão acabará de confirmar essa verdade silenciosa, mas poderosamente. Angela, ciente da magnitude da situação, dirigiu-se calmamente às testemunhas. Olhe com atenção. Medo não define poder. Justiça, dignidade e respeito definem o verdadeiro poder. Naquele momento, Caldwell compreendeu plenamente a humilhação pela qual estava passando. O que começara como um confronto trivial para ele agora marcaria sua reputação, sua carreira e sua consciência por muito tempo. A lição era clara. A arrogância baseada no medo e no preconceito nunca triunfa sobre a verdade e a justiça. Na manhã seguinte, o vídeo do incidente já havia começado a circular nas redes sociais. As imagens de Angela Brooks, calma e digna, diante da arrogância de Caldwell, foram compartilhadas milhares de vezes em poucas horas. Os comentários afluíram, admiração por sua coragem, indignação com o abuso de poder e raiva de Caldwell. Angela estava sentada em seu escritório com Michael Turner, assistindo à divulgação do vídeo. Ela sabia que a notoriedade não era o objetivo, mas a visibilidade da verdade poderia pender a balança a seu favor. Caldwell, por sua vez, foi bombardeado com ligações de seus superiores e investigadores internos. Seu telefone vibrava constantemente, e cada notificação era um lembrete cruel da humilhação pública que ele enfrentava. Michael colocou uma mão reconfortante no ombro de Angela. Você transformou uma ameaça em triunfo. A justiça e a sua dignidade falam mais alto que as ameaças dele. Angela sorriu levemente, mas sua mente permaneceu focada no objetivo principal. Que Caldwell fosse responsabilizado por suas ações e que esse tipo de comportamento nunca mais acontecesse.
Nas ruas, a comunidade se mobilizou. Vizinhos relataram a cena aos repórteres, amigos compartilharam o vídeo em diversas plataformas e um movimento de apoio a Angela começou a se formar. A arrogância e o poder de Caldwell se dissiparam, substituídos por medo e arrependimento iminente. Caldwell, percebendo a extensão de seus erros e as evidências públicas de seu abuso de poder, compreendeu que sua carreira, seu ego e sua reputação estavam agora em jogo. Angela, com calma e dignidade, não apenas sobreviveu à intimidação, como também transformou a situação em um símbolo de justiça e coragem. Poucos dias depois, detetive Ryan Caldwell foi convocado para comparecer ao gabinete do capitão e ao gabinete do procurador-geral. Provas em vídeo, depoimentos da multidão e o apoio público a Angela tornaram seu comportamento impossível de ignorar. Ao entrar na sala, o silêncio era pesado. Caldwell sentiu um peso esmagador. Pela primeira vez, não era ele quem impunha a autoridade, mas sim quem tinha que ser responsabilizado. O capitão, com o rosto impassível e a voz grave, falou: Ryan, seu comportamento é inaceitável. Ameaçar um cidadão dessa maneira é uma violação direta da lei e dos princípios do nosso departamento. Caldwell olhou para baixo, perturbado. Percebeu que todos os seus anos de arrogância o haviam levado até ali, à beira da humilhação absoluta. Suas desculpas, sussurradas quase timidamente, pareciam insignificantes em comparação com a gravidade de suas ações. Angela, convidada a depor sobre a situação, manteve-se calma, mas firme. O que aconteceu não foi apenas um abuso de poder, foi uma violação da dignidade humana. Espero que esta experiência sirva de lição para você e para todos aqueles que acreditam que o medo pode impor respeito. Caldwell sentiu-se envergonhado. Percebeu que a arrogância aliada ao medo e ao preconceito havia destruído sua credibilidade e comprometido sua carreira. Os dias seguintes foram dedicados a reuniões disciplinares, treinamentos obrigatórios e esforços para reparar os danos. Ele finalmente entendeu uma verdade que o medo e o ego sempre obscureceram. O verdadeiro poder está no respeito e na justiça, não em ameaças e intimidações. Enquanto isso, Angela continuou seu trabalho com força silenciosa, sabendo que sua dignidade e determinação haviam mudado não apenas a vida de Caldwell, mas também inspirado uma comunidade inteira. As semanas seguintes foram um período de transformação para detetive Ryan Caldwell, suspenso temporariamente e sob investigação interna. Ele foi forçado a participar de treinamentos sobre respeito aos direitos civis e gestão da autoridade. Cada aula, cada discussão com seus superiores, o confrontava com a gravidade de suas ações e o impacto de sua arrogância. Angela Brooks, por sua vez, continuou seu trabalho como advogada e ativista. Sua reputação como mulher de coragem e integridade cresceu, e a comunidade passou a vê-la como um símbolo de justiça e resiliência. Os depoimentos da multidão e os vídeos virais ajudaram a destacar não apenas sua coragem, mas também os problemas sistêmicos que ela enfrentava. Confrontado com seus erros, Caldwell começou a compreender a profundidade do dano que havia causado. Escreveu diversas cartas de desculpas públicas e privadas e manteve um diálogo sincero com seus superiores para demonstrar sua disposição de mudar. Mas a lição mais difícil foi interna. Ele teve que aceitar que seu comportamento havia sido injusto e que a confiança que havia traído teria que ser reconstruída com paciência e humildade. Angela, ciente dos esforços de Caldwell para se redimir, permaneceu cautelosa, mas aberta à justiça restaurativa. Ela sabia que a raiva poderia ser construtiva se levasse a uma mudança real, não apenas a vingança. Na comunidade, a história se tornou um exemplo poderoso. Dignidade e coragem podem transformar um momento de medo em uma lição pública. E a justiça sempre triunfa no final, mesmo diante da arrogância mais teimosa. Caldwell aprendeu da maneira mais difícil que respeito não se compra com autoridade, mas se conquista por meio de ações justas e ponderadas. Poucos meses após o incidente, Angela Brooks proferiu uma palestra pública sobre justiça e respeito aos direitos humanos. A sala estava lotada, repleta de cidadãos, jornalistas e jovens advogados que vieram se inspirar em sua jornada. Cada palavra que ela proferiu ressoou como uma lição de coragem e dignidade. O que vivenciamos não é apenas a minha história, disse ela com calma e confiança. É a história de todos aqueles que enfrentam injustiça, medo e discriminação. O verdadeiro poder não reside no medo ou na arrogância, mas na dignidade e na justiça. Detetive Ryan Caldwell, agora transformado e consciente de seus erros, compareceu à conferência como mero observador, sem uniforme, sem autoridade. Ele havia iniciado uma longa jornada de redenção, treinamento, serviço comunitário e diálogo com aqueles a quem havia ferido. A humilhação sofrida o marcou profundamente, mas também o forçou a refletir e mudar.
A multidão, tocada pela coragem de Angela, a aplaudiu de pé. Caldwell, em seu lugar, sentiu uma mistura de vergonha e gratidão. Vergonha por suas ações passadas, gratidão pela lição que aprenderá. Ele finalmente entendeu que o medo e o preconceito jamais triunfarão sobre a verdade e a justiça. Ao deixar o palco, Angela recebeu abraços e palavras de agradecimento. Ela sabia que essa experiência, embora traumática, havia ajudado a iluminar uma verdade universal. A dignidade humana é inviolável e a coragem pode transformar até as situações mais desesperadoras. E no coração de Caldwell, o arrependimento deu lugar a uma lição duradoura. Arrogância e poder baseados no medo levam apenas à perda, enquanto justiça e respeito constroem um legado do qual todos podem se orgulhar.